Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Celso, mais conhecido como Professor Celso Boina, tá? Eh, eu venho aqui antes de mais nada, eh, acessem lá o meu canal, ok? Acione o sininho, tá? Sigam, né, o canal e acione o sininho. Curtam esse vídeo, tá? Este vídeo que eu estou apresentando aqui agora. E compartilhem, tá? Compartilhem com a galera, né, que podem ajudar aí uma galera que esteja na labuta, nos estudos, né. E também vocês, com isso vocês também, estão aqui a ajudar esse professor, tá, que vos fala. Então, seguindo, eh, essa é uma questão do Enem, do ano de 2023, tá. E, eh como o Enem diz, né, como o próprio Enem, prega, você tem que fazer a prova rápida, tá. Tem que fazer a prova rápida. Por isso que eu falo para você, além da leitura rápida, você sublinhe, como eu sublinhei aqui, trechos, tá, texto, que vão te encaminhar para a resposta, tá. Dito isto, eu não vou ler a questão toda não, eu vou dar uma resumida. Então vocês deem uma pause aí no vídeo, tá, leiam a questão com calma. Não com calma, né, mas leiam a questão com diligência, com cuidado, tá, e façam isso no dia, sublinhem trechos que vão ser importantes para você fazer a questão, tá. Estudem, né, para vocês terem conhecimento e poderem fazer isso no dia da prova também. É uma questão fácil, tá, mas eu vou dar uma destrinchada aqui um pouquinho na matéria, então ela vai ser um pouquinho extensa, mas é uma questão que você pode fazer rapidamente, tá, se prestar atenção no texto, se você já tiver estudado. Bom, o texto em si, ele fala, né, dos solos amazônicos, que são ricos em silicatos, mas que não são apropriados para o cultivo de o cultivo, né, de vegetais, de plantas, porque eles são pobres em nutrientes. Porém, né, através de achados arqueológicos, né, de buscas arqueológicas, eles viram que os nossos antepassados, né, os índios, né, os nativos, eles, realizavam uma técnica, né, que eles botavam matéria orgânica, vamos dizer assim, resumindo, matéria orgânica, né, vegetais, restos de ossos, enfim, matéria orgânica queimada, né, ou então matéria orgânica no solo, e misturava, né, e formavam o que eles chamavam de terra preta, né, terra negra, algo do tipo, acho que está aqui, cadê a parte do texto que está falando isso? Mas enfim, é uma técnica é, terra preta, né, enfim. Aí ele explica mais ou menos isso que eu estou falando, e tem a parte sublinhada do texto, certo? Aí não, e com isso, né, com essa técnica, os solos eles, podem se tornar férteis, né, durante anos, décadas, enfim. Então o texto, ele a parte sublinhada, né, ele está falando, está explicando quimicamente, né, como é que isso ocorre, né, que esses solos ricos nesse biocarvão, fala no texto, né, biochar, sei lá, eles são ricos em carboxilato. Carboxilato é um ânion, né, então logo ele, eh, exerce um tipo de ligação com, eh, nutrientes, né, metálicos, né, com nutrientes de metais, né, nos metais alcalinos, né, desculpa, alcalinos terrosos e alguns outros micronutrientes como o zinco e o ferro, né. E ele dá aqui também, né, que a parte do carboxilato que se liga é o oxigênio que está carregado negativamente, que se ligam a esses metais que estão carregados positivamente,
tá? E falam que o caráter dessa ligação é predominantemente iônico, tá? É claro que eu dei uma resumida muito enxuta no texto, tá? Mas é isso. Então, o comando da questão, né, o que ele quer é que, de acordo com a escala de Pauli, é... Ah, tá, ele fala, aí ele dá também, né? Não é nem o comando da questão, mas ele fala, ele dá a eletronegatividade do, do oxigênio, tá? Depende da literatura. Tem literatura que fala que é isso aí mesmo, 3,44. Tem literatura que fala que é 3,5. Enfim, ele dá, né? De acordo com uma certa literatura que ele dá a eletronegatividade do oxigênio. E o comando aí te dá uma tabela, né? Te dá aqui uma tabela com valores de eletronegatividade, né? Dois elementos dos metais, né? Citados no texto. Beleza? E o comando da questão está aqui, né? O cátion que resultará, né? O cátion, só que é um cátion, né? Esses elementos da tabela apresentados. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion, né? Com o oxigênio, no caso, né? Com o ânion do carboxilato, né? Esse ânion, esse oxigênio carregado negativamente é um componente do carboxilato, ok? Será aquele proveniente do elemento de qual elemento? Você tendo conhecimento de diferença de eletronegatividade, tu ia pegar na tabela, ia fazer a continha, ia ver o que tem maior diferença de eletronegatividade, matou a questão, próximo, marcou o próximo. Mas o intuito daqui, já te passei o bizu, para responder rápido, ok? Mas eu vou dar uma destrinchada aqui. Então vamos dar uma destrinchada na matéria, tá? Não vou falar tudo sobre a matéria, vou falar só algumas coisas. O que o comando da questão te guiou, ok? Tem outros assuntos que você pode abordar aqui, mas eu vou dar só uma citada. Então, essa tabela que eu dei uma aumentada, essa tabela é a tabela periódica, né? É a tabela de Pauli, né? Com as suas respectivas eletronegatividades. Claro que eu tirei isso de outra fonte, tá? Eu tirei isso aqui de outra fonte, mas é para dar um embasamento na questão, ok? Nota que, né, dessa fonte que eu tirei, a eletronegatividade do oxigênio é 3,5 e na questão está dando 3,14. Aí depende, tá? Depende da, da, do referencial que você buscar, né? Da referência que você buscar. Mas enfim, isso não vai interferir na questão, não. Então você vê, né, que na tabela a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima, ok? De baixo para cima, predominantemente, né? Claro que nós temos exceções aqui à regra, mas a grosso modo é isso, né? De baixo para cima e da esquerda para direita, ok? E a eletronegatividade é a capacidade do elemento, né, em atrair o elétron para si, né? O par eletrônico, a densidade eletrônica, o elétron para si, ok? Nós vemos que o flúor é o elemento mais eletronegativo e o oxigênio está ali em segundo lugar, medalha de prata, né? Está ali para o oxigênio, ok? E então vamos pegar aqui o mais eletronegativo, segura, tá? Guarda, que é o flúor, né? Com 4 de eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica que não apresenta unidade, tá? Não apresenta unidade. 4. E o césio, tá vendo aqui, ó, que eu tô apontando? O flúor tem 4 ou maior. O césio tem 0,7, é o menor. É o elemento que apresenta menor eletronegatividade. Segura, tá? Agora vamos ver aqui. Eu botei aqui em cima da tabela, né, certos elementos, né? O elemento X e o elemento Y, tá? Eu vou até fazer um negócio aqui diferente. Vou botar 3 elementos. Vou botar o Z aqui. Escrevi um Z aqui,
tá, galera? Tá? Nós temos 3 elementos, x, y e z. No primeiro exemplo, nós temos 2 elementos iguais, ou seja, 2 elementos que apresentam a mesma eletronegatividade. Então, a força com que eles vão puxar os elétrons para si vão ser iguais, certo? Então, a diferença de eletronegatividade aqui vai ser 0. Depois eu mostro o continha mais abaixo. Não vai ter. E outro conceito que a gente pode dizer aqui, que eu não vou abordar muito, como eu falei, a força com que o elemento, né, com que o elemento puxa aqui, né, é 0. Força tem vetor, né? Quando a gente fala puxa com uma certa força, empurra com certa força, na física, nós falamos de vetor, né? Vetor que tem direção, né? Tem direção e tem sentido, ok? Né? Que o sentido pode ser baixo, cima, esquerda, direita, ok? Direção horizontal, vertical, diagonal, ok? Então, ele tem, né? Quando eu disse aqui força, eu vou trocar a palavra força para dipolo, tá? Dipolo, também estou me referindo a cargas, né? Aqui você percebe comigo que esses 2 elementos eles puxam os elétrons com a mesma força, ou seja, eles têm um momento de polo igual a 0. Não vou entrar muito em detalhe, ok? Puxando com a mesma força, então é uma molécula apolar. É uma ligação covalente. Eu vou explicar o porquê que é covalente. Só aguarda. E é apolar, uma molécula apolar. Aqui, ou seja, aqui está vendo, por que eu falei que é covalente? Porque aqui estão compartilhando, né, esse par eletrônico que está aqui, tá vendo? Deixa eu só aproximar mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Que eu circulei esse par eletrônico, né? Então, esse par eletrônico, né, está sendo compartilhado entre esses 2 átomos, certo? Ok. Já nesse segundo exemplo, lembre-se que eu falei, né? A diferença de eletronegatividade aqui é 0. Aqui já vai ter uma diferençazinha de eletronegatividade. Por quê? Porque um átomo, né? Vamos dizer, aqui ainda é átomo. Um átomo está puxando com um pouco mais de força. Ainda tem um compartilhamento de elétrons? Tem, né? A nuvem eletrônica, vamos dizer assim, aqui está um pouquinho maior, mas ainda tem. Esse elétron ainda pertence, vamos dizer assim, ao X, tá? Ainda haver um compartilhamento de elétrons aqui, é polar, porque já está tendo uma diferençazinha. Um lado está puxando um pouquinho mais forte, certo? Vamos dizer assim. Então, aqui tem de momento, vamos dizer assim, aqui tem um momento de polo. Já, eu tenho um momento de polo voltado mais para o Y, né? Para cá, né? Para cá, certo? Beleza? Tem um pouquinho. Então, se ele está atraindo um pouquinho esse elétron e a densidade eletrônica está um pouquinho mais voltada para cá, a carga parcial dele, eu vou fazer um vídeo só de carga parcial, carga real, entendeu? Essas coisas. Eu vou postar. Promessa. Quando eu postar, eu vou marcar, vou botar o link aqui na descrição. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, tá? Por enquanto, só guarda esses conceitos, tá? Então, tem uma carga parcial aqui negativa, ok? Em contrapartida, esse elétron que está um pouquinho mais atraído para o Y, em relação a X, ele vai ficar com uma densidade eletrônica um pouquinho menor. Então, por isso, né, já que a carga do elétron é negativa, é -1, ele vai ficar um pouquinho menos negativo. Então, por isso que, lembra, eu estou falando um pouquinho, entendeu? Que ainda tem um compartilhamento de elétrons aqui, ainda tem, tá?
Então, como é só um pouquinho, ele perdeu só um pouquinho de densidade eletrônica, a carga parcial dele, parcial, lembra? Olha o que eu estou falando. Tome cuidado com as palavras. Carga parcial, ok? É positiva, porque está perdendo um pouquinho da densidade eletrônica, está perdendo um pouquinho de carga negativa. Está perdendo um pouquinho só, né? Mas ele ainda tem a densidade eletrônica dele ali, né? Bastante ainda, mas em relação ao Y ele tem menos, tá? Então ainda tem um compartilhamento de elétrons, mas note que aqui no primeiro exemplo está tudo igualzinho, na mesma distância, tá vendo? Mesma distância, né? Porque ele tá exercendo uma força, mas é de igual intensidade, ok? Aqui não, aqui o Y está exercendo uma força um pouquinho maior, então esse elétron está um pouquinho mais voltado para o Y, tá vendo? Esse aqui que eu estou apontando, tá, né? Esse par eletrônico, ainda é par eletrônico, mas esse elétron está voltado um pouquinho mais para o Y. Então aqui, eu disse, ó, tem compartilhamento de elétrons, então ainda é uma ligação covalente. Tá vendo que eu não estou apresentando números, eu estou apresentando conceitos. Você pode ver através de cálculos também, tá? Aqui é uma ligação covalente polar, que já está criando polos, tá vendo? Né? Aqui o momento de polo é diferente de zero, tá? Não vou apresentar, não vou colocar símbolo, não vou colocar nada. Só ouça, porque a questão não falou sobre isso. Então, não vou entrar em detalhe. Então, aqui o momento de polo é diferente de zero, ok? Então, configura-se uma molécula polar, porque já tem polo, né? Já tem criação de polos aqui através dessas cargas parciais. E é uma carga parcial porque ainda há compartilhamento de elétrons. Ainda há, ok? Então, aqui é uma ligação covalente polar. Aqui é uma ligação covalente apolar. Não tem polo, não há criação de polo. Beleza? Agora, nesse exemplo aqui, ó, olha, galera, já é uma relação totalmente egoísta, né? Vamos dizer assim. Olha isso. Nós temos o X e o Z, né? Os átomos X e Z. Aqui já não é mais átomo. Aqui nós temos elemento. Aqui eu vou falar elemento. Aqui nós temos o elemento X e o elemento Z, certo? Só que o Z ele tem uma eletronegatividade muito maior do que o X. Então essa diferença de eletronegatividade vai ser muito grande. Entende? Então aqui é um outro tipo de ligação. Já não é mais covalente como no primeiro exemplo, né? Como no primeiro exemplo. E no segundo, não tem compartilhamento de elétrons. O Z pegou o elétron do X para ele mesmo. Pegou. Entendeu? Então aqui nós temos o que nós chamamos, já deixa de ser uma carga parcial e passa a ser uma carga real. Segura isso. Vou apresentar em outro vídeo também. Uma carga real. Entende? Aqui tem uma carga real negativa. A densidade eletrônica está praticamente toda em cima do Z. Né? Em contrapartida, o X está quase sem carga, está quase sem densidade eletrônica. Entendeu? Ele perdeu o elétron dele. Aqui eu posso dizer, ó, aqui o Z ganhou de fato um elétron, vamos dizer assim. Né? Vamos botar um elétron só, para ficar mais fácil compreensão. Aqui ele ganhou um elétron. Aqui o X perdeu um elétron. Então nós chamamos esse tipo de ligação iônica, porque aqui formou-se, né, íons, né, forma-se uma malha, tá? Aqui é uma forma muito simplificada de mostrar a ligação iônica. Olha, na verdade forma-se o sal de cozinha, o NaCl, é um tipo de ligação iônica. E você vê grãos, né, do sal de cozinha, porque o íon Cl, né, o cloreto, e o íon de sódio, né, Na+, eles formam uma rede. Uma rede que tem sua forma. Ali as redes são de formato cúbico. Uma rede com vários íons
ali interligados entre si, né? Intercalados, né? NaCl, NaCl, NaCl e, né, todos estabelecendo um tipo de ligação iônica formando um cubo. Aqui está de maneira bem simples, ok? Mas o fato é, o Z, ele roubou um elétron do X. O X perdeu o elétron, né? De fato, o Z ganhou um elétron e o X perdeu um elétron. Então, aqui o nome desse estilo de ligação, né, é ligação iônica. Aí, note que aqui, se você for pensar numa rede, tem diversos íons, diversos cátions e diversos ânions ali estabelecendo uma ligação iônica, né? Eu disse íons, aqui é a formação de fato de íons, diferente daqui do segundo exemplo. Aqui não há formação de íon, tá? Quem dá o compartilhamento de elétrons. Aqui eu posso dizer que são dois átomos ainda, beleza? Aqui não. Aqui um ganhou e um perdeu elétron. Então não são mais átomos, são íons, ok? Um cátion e um ânion. Beleza, galera? Ok. Então, dito isto, vamos para cá. Então, lembram que eu pedi para vocês guardarem que o maior, o elemento que apresenta maior, né, da tabela periódica, que apresenta maior eletronegatividade é o flúor, né, um halogênio. Note que os halogênios, de um modo geral, eles têm uma certa eletronegatividade alta. Tem um porquê, certo? E né, o maior é o que apresenta maior eletronegatividade. E o césio, né, que tem porque também, ó, note que essa linha aqui, né, especialmente essa linha, os elementos eles têm eletronegatividade baixa. Tem um porquê, né, da linha aqui. Eles são pertencentes à família 1, um grupo 1. Aqui é o grupo 17. Grupo 17, né, dos halogênios, onde o lápis está apontando aqui. E aqui é o grupo 1, né, que é o grupo dos metais alcalinos. Ok? Metais alcalinos. O césio, né, ele é o elemento que menor tem, é o que tem menor eletronegatividade. Notem que os elementos de sua mesma família também têm, ó, eletronegatividades baixas, mas o césio tem o menor de toda a tabela periódica. E o flúor é o que tem o maior eletronegatividade de toda a tabela periódica. Por que você está falando isso, Céu? 409, ok? Césio, flúor, césio. Ah, e essa letra aqui é uma letra grega, tá? Que representa a eletronegatividade, é uma letra grega, tá? O nome dela é Ki. Escreve assim, mas pronuncia Ki, né? Letra grega, né? Tá? Ki. Não é Xi, não, é Ki, tá? Então, aí, é essa letra aqui. Em física tem um monte de letra, em matemática também, que representa um monte de propriedades, de coisa com letras gregas, enfim. E a eletronegatividade não foge disso, né? A letra Q representa a eletronegatividade, ok? Então, beleza. Então, vamos fazer aqui a diferença de eletronegatividade entre o elemento de maior eletronegatividade e o elemento de menor eletronegatividade, tá? Entre o flúor e o césio. Então tá, peguei aqui, ó, 4 menos 0,9. Então essa diferença de eletronegatividade deu 3,3. E vou fazer uma média, tá? É uma média de eletronegatividade entre o elemento de maior eletronegatividade e o de menor eletronegatividade. Vamos fazer isso só por curiosidade, né? Uma média aritmética. 3,3 sobre 2. Então, nós percebemos aqui que a diferença de eletronegatividade
entre esses dois elementos, né? O de maior e de menor eletronegatividade, deu 1,65. Não tem unidade. Que eletronegatividade não tem unidade. Então, eu arredondei aqui, né? Eu dei uma arredondada, dei uma aproximada por causa de algarismo significativo, né? Já que aqui, normalmente, na tabela periódica, se apresenta, né, com uma casa decimal apenas, né? Ou então com dois números significativos, né? Dois números significativos ou uma casa decimal. Dois números significativos é contando com o número na frente da vírgula e o atrás da vírgula, né? Então, são dois números significativos, e se você for contar a casa decimal, nós temos uma casa decimal apenas. Então, vai aproximar a uma casa decimal apenas, ou a dois números significativos, né? Aqui nós temos três números significativos. Então, para ficar tudo bonitinho, botei, né, e duas casas decimais, né? Então, para ficar bonitinho, botei dois números significativos e uma casa decimal apenas. 1,7. Cara, quando você aprende lá, acho que isso aqui você aprende no nono ano, né? Ou no ensino médio, enfim. Tudo jogado para você. Aí vamos estabelecer aqui. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Então, aqui eu apresentei, né, uma escala, né, vamos dizer assim, de diferença de eletronegatividade, ok? De onde começa em 0 e termina em 0 em 3,3, que foi, né, o cálculo que eu fiz, em 0. 0 e 3,3, né? Por que você fez isso aqui? Para fazer isso aqui. E note que o ponto médio, né, que é a média, né, era para ser 1,65, mas eu arredondei porque aqui está em uma casa decimal, arredondei para uma casa decimal. Então, eu estou considerando que o ponto médio é 1,7, certo? Aí, daí, tudo bem. Lembra que eu dei aquele exemplo que eu falei, ó, aqui em elementos iguais, né, quando o elemento é igual ao outro, a diferença de elétron, ou então, quando você tem elementos com a mesma eletronegatividade, né, a diferença de eletronegatividade vai ser zero, né? Vamos supor, se eu tenho um hidrogênio ligado a outro hidrogênio, certo? Pô, aqui, ó, 2,1. 2,1 menos 2,1 é igual a zero, certo? Então aqui, ó, olha como é que bate. Zero. Quando a eletronegatividade é zero, eu vou dizer que essa ligação é uma ligação covalente apolar. Tá? Agora, do zero até o ponto médio, 1,7, tá? Se eu encontrar valores de eletronegatividade aqui, do zero até 1,7, eu posso dizer que trata-se de uma ligação covalente polar. Tá? Então, valores valores de eletronegatividade menores do que 1,7, menores, estão ali, né, estabelecendo uma ligação covalente polar. A partir de 1,7 para cima, até o 3,3, né, diferença de eletronegatividade, ou seja, valores maiores ou iguais a 1,7, eu digo que a ligação é iônica, né? Entendeu? Então, Celso, qual é o tipo de ligação estabelecida entre o flúor e o césio e o flúor? Ora, iônica, porque a diferença de eletronegatividade é gigantesca, é muito grande. 3,3, certo? Tá lá na extremidade. Se for 1,8, Celsius, a diferença de eletronegatividade, iônica. 1,7, iônica. 1,9, iônica. 2, entendeu? Então, quando vocês veem lá, vocês vão estudar esse assunto e veem lá de maneira jogada, né? Quando a diferença de eletronegatividade for zero, é ligação covalente apolar. Quando for menor, quando a diferença de eletronegatividade for menor do que 1,7, ela é covalente polar.
E se essa ligação for 1,7 maior do que maior ou igual a 1,7 ela é iônica, de maneira jogada, e você decora, entendeu? Você vai ver aquele assunto, você vai decorar para a prova, talvez você seja bom de decorar as coisas, vai fazer a prova e vai decorar sem entender o porquê. Daqui a pouco você esqueceu, entendeu? Agora, se você entender o porquê das coisas, você dificilmente vai esquecer de novo, entendeu? Então, apresentada essa matéria, né, a gente pode ir responder a questão. Que essa questão é você fazer diferença de eletronegatividade, galera, e ver qual é a que tem o caráter mais iônico, qual que tem a maior diferença de eletronegatividade. É isso, a questão te pede isso. Por isso que eu não toquei no assunto de momento de polo muito bem, né? Eu não toquei muito nesse assunto. Citei, entendeu? Porque a questão está pedindo para você fazer, tá, a diferença de eletronegatividade. Aí tu vai fazendo. Mas, pô, matemática, galera. Você pega, por exemplo, esses elementos aqui, você sabe que se você fizer 3,44 menos 1,83 vai dar um valor menor do que se eu pegar 3,44 e diminuir de 1,65 e assim sucessivamente. Então, qual vai ser a maior diferença desses cálculos que você bater no olho, você já sabe. Entendeu? É o que está escrito aqui. É o que eu escrevi aqui. Claro, eu botei a conta aqui, eu botei a continha feita aqui, porque no dia vocês não vão ter calculadora, né? Eles vão fazer na munheca. Então eu fiz na munheca. Entendeu? Mas de cara, você poderia pegar todos os valores e sair fazendo? Sim, vocês iam perder tempo. Entendeu? Nessa prova tu tem que ter um pouquinho de sagacidade também. Pô, esse aqui é o que tem o maior valor de eletronegatividade. Esse aqui é o que tem o menor, né? O ferro que tem o maior valor de eletronegatividade. Na tabela, né? O potássio é o que tem menor. Se eu pegar esse valor aqui de menor, é o que vai dar maior diferença de eletronegatividade, né? Então, é o potássio, gente. A pergunta está dizendo lá que tem maior... Cadê a pergunta? Vamos lá na pergunta. Diminuir aqui. A pergunta. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico. Aí tu sublinha. Tu vai pegar aqui maior caráter iônico. Que tem maior caráter iônico é o que vai apresentar maior diferença de eletronegatividade. Né? Com o óleo de carboxilato, que se liga, explica aqui. Né? O cátion se liga ao oxigênio. Né? Ao oxigênio carregado negativamente. Certo? Do carboxilato. Ok? Entendeu? É um ânion de um ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico quando ele desprotona, né? Quando ele libera H+. Ele fica nessa forma carboxilato. Ok? Então, o que tem maior caráter iônico é o que vai apresentar maior diferença de eletronegatividade, que é o potássio. Vocês chegam lá e marcam. Acabou a questão. Vocês poderiam fazer rápido essa questão. Entendeu? Se vocês tivessem conhecimento, ele quer a diferença de eletronegatividade. Vou fazer a diferença de eletronegatividade e a maior que tiver é o que tem maior caráter iônico. Preciso fazer de todos? Posso fazer de todos? Diferença de eletronegatividade de todos esses, né? Do cálcio com o oxigênio, do magnésio com oxigênio, do zinco com oxigênio, do ferro com oxigênio. Posso. É perda de tempo. Entendeu? O que tem menor aqui é que vai apresentar maior. Acabou. Faz a conta. Não precisa nem fazer conta. É só ver aqui a tabela. Esse aqui é o que tem menor. Então, é o que vai dar maior diferença de eletronegatividade. Pronto, marcou. Acabou, próximo. Entendeu? Mas eu destrinchei. Fiz uma destrinchada para apresentar a matéria, até porque eu acho interessante você saber o porquê da diferença de eletronegatividade, né, galera? De tá, né, o que vai ser ligação. De tá ali, né? Quase sempre ela vai dar certo, né? Porque química é aquela coisa, né, galera? Química tem sempre exceção à regra, tá? Mas, a grosso modo, você fazendo essa escala aqui,
você vai ver o que que é ligação covalente polar, o que que é ligação covalente, ligação covalente apolar, ligação covalente polar, ligação iônica, entendeu? E é isso, galera. Valeu, abração, até a próxima.